Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor. Amém. Amém. Quantos estão felizes nesta noite? Cansados, mas felizes, exatamente. A voz também já está um pouco barganhada por conta de ontem. A gente acaba se deixando levar e glorifica, grita, berra, né? Então a voz vai por água abaixo, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e Ele assim continuará. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor mais uma vez, que Deus seja glorificado na noite deste dia chamado hoje. Amém? Bom, vou pedir gentilmente que você abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Hoje eu vou ser bem direto, vamos direto àquilo que nós viemos fazer aqui, que é louvar, já louvamos, e ouvir a voz do Senhor, que é o que faremos agora, né? Livro de Ezequiel, capítulo 37. Um capítulo, um texto muito conhecido por todos nós, e eu confesso que é um texto que gera até um certo receio para nós pregadores, porque às vezes Deus nos leva a alguns textos como esse, que já foram tão executados, que a gente fica receoso, a gente fica com medo. Senhor, o que nós vamos trazer de novo para a igreja, né? Só que, graças a Deus, a palavra do Senhor é uma palavra viva, é uma revelação progressiva. Então, a partir do momento que você se relaciona com ela, a partir do momento que você a busca, a partir do momento que você se alimenta, ela vai se revelando, ela vai se ampliando diante dos teus olhos. E eu creio que hoje você vai ouvir sim algumas coisas que você já ouviu várias vezes, mas Deus está trazendo algo novo para as nossas vidas. Amém? Livro de Ezequiel, capítulo 37, nós vamos ler os 10 primeiros versículos, e o primeiro diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair em espírito, ou Ele me tomou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me conduziu ao redor deles, e havia uma grande quantidade deles no vale. E eis que eles estavam muito secos, e algumas versões, sequíssimos. E ele me disse: Ó filho do homem, estes ossos poderão reviver? Respondi: Ó Senhor, tu o sabes. E ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ó ossos secos, escutai a palavra do Senhor. O Senhor Deus diz assim a esses ossos: eis que vou fazer o espírito de vida entrar em vós e revivereis. E porei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei de pele, e colocarei o espírito de vida em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E profetizei, como me foi ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um barulho e um tumulto, e os ossos começaram a se aproximar e a se juntar, cada osso a seu osso. E eu vi que os tendões vieram sobre eles, e a carne cresceu, e a pele os cobriu sobre eles, mas não havia espírito neles. E ele, o Senhor, me disse: profetiza ao espírito, ó filho do homem, e diz o Espírito: o Senhor Deus diz assim: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que revivam. Profetizei como ele me ordenou, e o Espírito entrou neles, e eles reviveram e se colocaram sobre seus pés, um grandiosíssimo exército. Aleluia. Fechemos os nossos olhos em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, dando sequência à festividade, ó Deus, dos 6 anos da Igreja Casa de Oração Nova Aliança, aqui estamos nós para Te glorificar. E queremos desde já, ó Deus,
te agradecer por esta palavra que não veio tão somente do meu coração, mas do teu. Então eu te peço, Senhor, que enquanto eu estiver ministrando aos ouvidos, que o Senhor ministre na alma, no espírito, no coração, na mente, ó Deus. Senhor, que a partir de agora sejamos totalmente cativos à tua mensagem. Deus, que tudo aquilo que vier para nos distrair, para tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor reservou para nós nesta noite, seja repreendido, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, que não seja apenas uma mensagem, mas que seja uma mensagem que verdadeiramente possa revigorar, possa sustentar, possa alimentar, possa chamar verdadeiramente um exército de ossos secos para se levantarem, ó Deus, e se colocarem a postos sobre a ordem da tua palavra, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, cada um à sua maneira, mas fale conosco, para a glória do teu santo nome. A igreja diga: amém. Aleluias. Meus irmãos, como eu mencionei antes, estamos diante de um cenário muito conhecido, o Vale de Ossos Secos. Quem nunca ouviu falar no Vale de Ossos Secos? Só que eu preciso que você entenda que quando a gente fala de vale na Bíblia, ele tem o mesmo peso que deserto. Ele tem o mesmo peso que tempestade. Então, quando eu digo que eu estava passando pelo vale, eu também posso dizer que eu estava passando pelo deserto. Ou eu também posso dizer que eu estava passando por uma grande tempestade. E por que eu quero dizer isso para vocês? Porque existem alguns desertos ou alguns vales que muitos de nós entramos. Existem desertos ou vales que Deus permite que nós entremos. Ou existem alguns vales ou desertos, assim como Ezequiel, que é o próprio Deus que leva. Por exemplo, Agar, lá em Gênesis 16, Agar foge da casa de Abraão e Sarai e vai para o deserto. Não foi Deus que levou, não foi Deus que permitiu por um propósito, foi Agar que se precipitou e foi para o deserto. Ou seja, o primeiro deserto é um deserto de precipitação. Muitos de nós, muitas das vezes, entramos em determinados desertos por precipitação, por não querermos, muitas das vezes, aguardar o tempo, ou por não aguardarmos o processo. Então a gente acaba entrando em conflitos que não era para entrar, mas Deus acaba permitindo porque nós nos precipitamos. O segundo deserto é aquele a qual Deus permite acontecer para a glorificação do nome dele. E normalmente isso acontece por permissão de Deus. Por exemplo, Jó, ele passou por um deserto, passou por um vale, passou por uma tempestade com a permissão de Deus. Quantos concordam? Ou seja, o diabo veio e falou para Deus, ele é assim, todos nós já conhecemos muito bem essa passagem, porque o Senhor o cerca, o Senhor o protege, o Senhor dá tudo o que ele precisa, então é muito fácil te glorificar. Então Deus vira e diz, então tudo bem, vai lá, pode tocar em tudo, só não toca na alma. Pode tocar em tudo, mas na alma não, porque a alma já é minha. Então o diabo foi lá e fez com que Jó fosse trago para um deserto. Ou seja, existem alguns desertos que acontecem com a permissão de Deus, para a glorificação do nome dele. Não é um deserto que eu desejei entrar, mas Deus permitiu para a glorificação do nome dele. E o terceiro deserto, ou vale, é exatamente esse que nós estamos vendo aqui, no livro de Ezequiel, onde Deus literalmente pega o profeta e leva até o deserto. Joey, qual a diferença? Quando eu entro no deserto, ou quando eu entro no vale, é por um erro meu. Quando o diabo me leva com a permissão de Deus, é para a glorificação dele. Agora, quando ele me leva, é para que eu aprenda. Todo vale que Deus me leva é para que eu aprenda algo específico. Quando Deus, ele leva Ezequiel até o Vale de Ossos Secos, Deus estava querendo mostrar a Ezequiel, eu tenho todo o poder, mas eu estou te dando autoridade para profetizar. Eu tenho poder, mas como Deus, eu estou te dando autoridade para liberar a minha palavra sobre esses ossos, e esses ossos viverão. O panorama
do livro, do capítulo de Ezequiel 37, é um panorama muito parecido com o de Jeremias 18. Nós também já conhecemos essa passagem, que é a passagem onde Deus dá uma visão a Jeremias, e Jeremias vai até a casa do oleiro, e ali ele vê o oleiro trabalhando sobre duas rodas, e de repente o vaso se quebra. Tanto o vaso quanto os ossos aqui, eles representam Israel, a decadência moral e espiritual de Israel. Só que tanto em Jeremias quanto em Ezequiel 37, a gente não vê Deus se utilizando de uma nova matéria-prima. Lá em Jeremias, o vaso se quebra, mas o oleiro continua a trabalhar novamente no mesmo material, no mesmo objeto, né? Na mesma matéria-prima. Já em Ezequiel 37, Deus ele não se utiliza de novos ossos, ele se utiliza dos mesmos ossos, ou seja, ele restaura aquilo que se quebrou, ele restaura aquilo que se perdeu, para a glorificação do nome dele. Ele faz algo novo daquilo que se quebrou, daquilo que se perdeu. Deus está falando, a gente está pedindo algo novo, Deus vai dar algo novo, mas dentro daquilo que já existe. Porque ele tem o poder de restaurar, ele tem o poder de renovar. E quando Deus restaura Israel, tanto em Jeremias quanto em Ezequiel, ele estava querendo restaurar a identidade moral e espiritual. Israel estava passando por um declínio. Israel estava adulterando. Eu já disse isso aqui várias vezes e vou repetir. Teologicamente, quando nós falamos de adultério a nível nação, isso aponta para idolatria espiritual. Ou seja, Israel estava idolatrando outros deuses. Israel estava se voltando não para Deus, mas contra Deus. Deus então levanta Jeremias e Jeremias começa a profetizar com mensagens de misericórdia para que Israel pudesse se voltar para Deus, mas Israel não dá ouvido. Israel se acha orgulhosa, Israel se acha dona do seu nariz, até que Deus então muda a mensagem de Jeremias de misericórdia para juízo, dizendo que se o povo não se arrependesse, ele se utilizaria da sua vara de correção, e assim Deus o fez. E a vara de correção se chamou Nabucodonosor. Eu tenho falado muito desse período, né? Falei no dia do aniversário do pastor Miguel sobre Mesaque, Sadraque e Abidnego. Na quarta-feira retrasada, Deus me levou ao livro de Daniel. E hoje, Deus me trouxe novamente nessa mensagem. Na primeira invasão, quando Nabucodonosor entra, ele faz cativo alguns príncipes e alguns homens dotados de conhecimento para que eles pudessem auxiliar na administração do reino. Na segunda invasão, ele leva sacerdotes, ele leva levitas, ele leva os porteiros, leva todos aqueles que eram envolvidos na liturgia religiosa. E na terceira e pior invasão, eles destroem completamente os muros de Jerusalém, quebram todos os portões, tacam fogo nos portões, derrubam o templo de Salomão e somem completamente com a Arca da Aliança. Tanto que lá no livro de Neemias, quando Anani, irmão de Neemias, chega, é essa notícia que ele dá para Neemias. Neemias, a situação lá está precária, os muros ainda estão derrubados e os portões ainda estão queimados. Essa era o atual cenário de Israel. Então Deus leva Ezequiel agora a profetizar sobre a vida de Israel. Israel estava num vale, essa aqui é uma visão, só que é uma visão que retratava a realidade de Israel. É uma visão que relatava a realidade profunda, moral e espiritual de Israel. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas podem achar que por ser uma visão, não seria real, mas uma visão é real. Eu agora estou tendo uma visão, eu estou tendo uma visão real. Só que existe uma diferença de uma visão real, natural, e uma visão espiritual. A visão espiritual, ela é real de igual modo, só que ela é espiritual. Aqui nós estamos olhando, estamos vendo tudo que é natural, mas se Deus abrisse os nossos olhos, nós teríamos a capacidade de ver muito além do que a gente está vendo, porque existem anjos ministrando sobre nós aqui neste momento. Aleluia. Então o espiritual, a gente costuma ouvir, é uma realidade. O espiritual é até mais real do que o que é real.
Porque através do que não é real, tudo que se fez real se fez. Ou seja, o próprio Deus, que é Espírito, através da sua palavra, fez tudo que é palpável. Deus, então, pega Ezequiel e lança Ezequiel lá no vale de ossos secos, e a gente já entra no texto. Versículo 1. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Aqui a palavra do Senhor diz que Jeremias foi tirado em visão, não foi em sonho, foi em visão, não foi em sonho, porque para sonhar nós precisamos estar dormindo, para ter uma visão nós precisamos estar acordados. Então o que está acontecendo aqui literalmente é uma visão. Deus está falando para mim e para você. Muitas pessoas querem ter visões, mas estão dormindo. Muitas pessoas querem ter revelações, querem que o Senhor abra os seus olhos para ver o sobrenatural, mas estão dormindo. Não é à toa que certa vez em Efésios 5,14 ele diz: desperta tu que dormes. Por quê? Porque revelação, visão, a gente dá para quem está acordado, não é para quem está dormindo. Então desperta, abre os teus olhos. Existe muito a ser visto, existe muito a ser mostrado, mas você só vai enxergar, você só vai compreender a partir do momento que você estiver despertado na palavra de Deus. Aleluias! Não que Deus não possa falar em sonhos, meus irmãos, porque Deus também fala em sonhos. Deus falou com José do Egito, Deus falou com Jacó, Deus falou com José, pai de Jesus. Então Deus também se utiliza dos sonhos. Só que em Jeremias 23, 28, a palavra diz assim: o profeta que tem um sonho, conte como um sonho, e não como uma visão. Porque para eu dizer que eu tive uma visão, eu preciso estar acordado. Então Deus está nos chamando para despertar. Precisamos despertar para ver tudo aquilo que Deus tem para nos mostrar. E o Senhor nos tirou em espírito. Por que em espírito? Porque se Deus levasse, eu já disse isso aqui muitas vezes, Ezequiel até o vale de ossos secos, fisicamente, talvez emocionalmente, Ezequiel não suportaria ver aquele vale. Porque era a nação dele, possivelmente amigos, familiares, conhecidos, irmãos da congregação, pessoas queridas, secas, pessoas queridas, sequíssimas, pessoas queridas, completamente perdidas. Então Deus toma Ezequiel em espírito. Por isso que nós precisamos fortalecer o nosso espírito. É claro que uma vida saudável é muito boa, é extremamente necessária, mas nós precisamos ter o nosso espírito fortalecido. Não é à toa que em Salmo 91, versículo 7, o salmista diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O salmista aqui está falando diretamente para o fortalecimento do teu espírito. Ele está falando, quando o teu espírito, a tua fé estiver fortalecida, aconteça o que acontecer ao teu redor, você se manterá imbatível. Você terá problemas de saúde, você ficará desempregado, você terá problemas na igreja, você terá problemas no trabalho, mas você vai se manter de pé no caminho para a cruz, no caminho de Jesus. Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. Daí, no versículo 1 mesmo, ele diz assim: e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E já no versículo 2 ele diz: e me fez passar em volta deles. Aqui nós vemos duas localizações. A primeira é no meio do vale. A segunda é em volta do vale. A primeira é no meio do vale. A segunda é em volta do vale. E eu perguntei: Senhor, por que no meio do vale e em volta do vale? Porque no meio Deus nos coloca para que nós possamos compreender a complexidade, a seriedade do problema. Lembra o que aconteceu lá no livro de Lucas, falando sobre a parábola do bom samaritano? Passa o levita, passa o sacerdote, mas eles passam de canto.
E eles acham, está morto. Aí vem o bom samaritano e se aproxima e vê que ali ainda havia vida. E é isso que Deus faz com o profeta. Ele pega o profeta, bota o profeta no meio, para que o profeta pudesse ter uma noção real do que estava acontecendo. E por que em volta? Porque somente fora do problema, o profeta poderia profetizar. Como que eu vou profetizar a baixa da mentira, se eu estou envolvido na mentira? Como que eu vou profetizar sobre a baixa, a queda do adultério, se eu estou envolvido no adultério? Como que eu vou profetizar sobre a queda do roubo, se eu estou envolvido no roubo? Então Deus coloca Ezequiel no meio, para ele ter uma noção do que está acontecendo, mas na hora de profetizar ele fala, agora você se separa, agora você vai passar ao redor, porque somente ao redor, afastado, é que você terá a possibilidade de profetizar, porque se você estiver no meio, vão olhar para você e vão dizer, está profetizando, mas está no erro, está profetizando, mas está sentando na roda dos escarnecedores, e Deus está falando, no meio eu te coloco para entender, mas na hora de profetizar, sai, se afasta. Aleluia, se afasta. Por isso que Deus pega Ezequiel, coloca Ezequiel no meio, mas depois é em volta. É em volta. Jesus mesmo, várias vezes, esteve no meio, mas quando o problema começava a acontecer, Jesus se ausentava. Aleluias. Glória ao nome do Senhor Jesus. No versículo 2, ele faz uma expressão dizendo que os ossos não estavam apenas secos, os ossos estavam. Aqui, Ezequiel está apontando para um grau, que eu esqueci como é que se fala agora em português, que é um grau superlativo, pode-se dizer assim, é isso que fala? Superlativo? Superlativo, que é elevando o grau, ou seja, ele está dizendo, os ossos não estavam apenas secos, estavam sequíssimos, e isso é uma característica que alguns textos bíblicos têm, para mostrar a complexidade daquele cenário. Por exemplo, em João 9, quando Deus cura um cego, ele não cura um cego que via, mas que ficou cego. Não, ele cura um cego de nascença. Ou seja, era muito mais complexo a cura de forma natural naquele cego. No livro de João 11, nós bem sabemos, Lázaro já estava sepultado 4 dias. E isso aponta para a complexidade, porque ressuscitar um homem à tarde que faleceu de manhã, glória a Deus, será a manifestação do poder de Deus e Deus será glorificado. Agora será muito mais complexo, muito mais difícil de nós entendermos, quando Marta e Maria dizem assim, Senhor, já fede, ou seja, já está em decomposição, nós já enterramos ele há 4 dias, o corpo, os gases do corpo já estão saindo, tanto que o odor já está chegando aqui fora. Mas aí vem Jesus e diz, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Aleluias! E Jesus vai lá e diz, Lázaro, vem para fora. Por quê? Porque não existe complexidade, dificuldade diante do poder de Deus. Não existe. Então Ezequiel diz, os ossos não estavam secos, estavam sequíssimos. E esse sequíssimo aponta, de certa forma, para uma decomposição. Não tinha mais como nem identificar. Visualmente não sabia mais o que era fêmur, porque o fêmur já estava tão seco que já estava se deteriorando, estava sequíssimo. Versículo 3, e me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor, tu o sabes. E me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor, tu o sabes. Sabe, muitas das vezes, nós viemos ao culto em busca de respostas. Mas e se eu te disser que em muitos cultos, o Senhor não quer te dar uma resposta, mas Ele quer te fazer uma pergunta. Muitas das vezes, Deus não quer responder, Deus quer fazer uma pergunta para mim e para você.
E assim ele fez para Ezequiel: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Eu não sei qual é o vale que cada um de nós, que cada um de vocês estão passando, mas Deus hoje está fazendo essa pergunta para vocês. Esse osso que não está apenas seco, mas sequíssimo na tua vida, esse vale, esse deserto, essa tempestade, poderão reviver? Não que ele não saiba, mas ele quer saber da nossa fé, do nosso grau de confiança. Certa vez Jesus, em João, voltando em Lázaro, ele perguntou: onde o puseram? Talvez essa seja a pergunta que Deus esteja fazendo para mim e para você hoje. Onde o puseram? Aonde está o seu problema? Onde foi que você guardou? Embaixo de qual tapete você escondeu? Em qual cofre você colocou lá para que ninguém mexesse? Onde está o seu problema? Em João 5:6, ele pergunta para aquele paralítico, queres ficar são? Porque naquele tempo, a pessoa que tinha ali aqueles problemas de paralisia, ela andava ali com o seu colchão, ficava ali, e tinha uma manutenção, né? As pessoas passavam por ali, davam ali suas gorjetas, era um método de vida, de ganho de vida deles. Agora, levantando, ele teria que trabalhar, ele teria que arcar com as consequências da cura, que seriam benéficas, mas que gerariam também um certo trabalho para ele. E Jesus vira e diz: queres ser curado? Joey, você quer ser curado? Joey, você quer ser liberto? Joey, você quer ser restaurado? Joey, você quer ser restituído? E essa é a pergunta que hoje o próprio Deus está fazendo para cada um de nós. Igreja, Casa de Oração Nova Aliança, queres ser reconhecida? Aleluias! Em Gênesis 3, versículo 9, existe uma pergunta, talvez a primeira pergunta que o próprio Deus possa ter feito registrado na Bíblia, que é quando ele pergunta para Adão: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Ora essa, o próprio Deus fazendo essa pergunta para o homem Adão: onde estás? É claro que Deus sabia onde Adão estava. Deus sabia não apenas onde Adão estava e como ele estava, mas quando Deus diz onde estás, era Deus dizendo: Adão, você consegue compreender até onde você foi parar com essa sua atitude? Você consegue compreender a decadência da qual você se enfiou com a desobediência? Então hoje talvez nós tenhamos vindo para cá, vestimos a nossa roupa, crendo que o Senhor vai nos responder. E Deus está dizendo: talvez hoje para alguns eu não vou responder, eu vou perguntar. Eu vou perguntar. Do 4 ao 7. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. De trás para frente, a diaconisa Kátia não está aqui hoje, né? Mas ela é um menor, né? Suponhamos que se colocasse o meu fêmur na diaconisa Kátia, ela iria mancar, não ia dar certo, né? Ela ia ficar um lá em cima, um lá embaixo, né? Imagina, ter uma troca de ossos aqui, aí pega o meu fêmur e coloca na diaconisa Kátia. Não ia dar. Então aqui nós vemos Deus organizando osso a seu osso. O poder de Deus aqui de restauração, ele não estava, e eu volto a repetir, não estava trazendo algo novo, ele estava se utilizando da mesma matéria-prima para fazer daquela matéria-prima algo novo. Aleluias! Então, a voz do Espírito, os ossos entenderam que eles deveriam se juntar.
osso a seu osso, ou seja, de cada indivíduo. O meu braço não se juntou com o corpo do Anderson, não, o meu braço se juntou ao meu corpo. A minha perna não se juntou à diaconisa Aline, não, a minha perna se juntou ao meu osso. Ou seja, os projetos de Deus é tudo muito bem coordenado, é tudo bem organizado. Mas entenda, muitas pessoas dizem assim, o nosso Deus, ele não é um Deus de bagunça, e realmente ele não é um Deus de bagunça, mas ele é um Deus que adora operar na bagunça, para ele mostrar que aquilo que o homem não pode, ele faz, que é ajustar. Ele tem o poder de ajustar, ele tem o poder de organizar. Toda vez que o vale estiver completamente desorganizado, ele está falando, entrega para mim, porque aquilo que você não consegue, eu consigo organizar. Não é à toa que vem osso com osso, osso a seu osso. Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. E a palavra diz assim, no 7, enquanto profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço. Aqui, meus irmãos, ruído e rebuliço traz aqui um momento de que Ezequiel estava profetizando, e no mesmo instante em que Ezequiel estava profetizando, os ossos já estavam se juntando. Ezequiel começa a dizer, assim diz o Senhor. Conseguem compreender essa atuação? A partir do momento que Ezequiel, dirigido por Deus, começa a liberar a palavra, os ossos, o osso que estava lá, o crânio que estava lá, identifica a coluna que está aqui, a perna que estava lá, identifica a coluna, e eles começam a se juntar. Eles não esperam Ezequiel parar de profetizar para executar. A mesma medida que Ezequiel está dizendo, assim diz o Senhor, os ossos começam a se juntar. Isso aponta para a pressa que muitas das vezes Deus tem de operar na minha e na sua vida. E isso é bíblico. Lá em Lucas 19, a gente vê a passagem de Zaqueu. Zaqueu sabe que Jesus vai passar. Zaqueu então tenta ver Jesus, sobe numa árvore, e quando Jesus passando vê Zaqueu, ele diz, Zaqueu, desce, que hoje me convém repousar na tua casa. Jesus dizendo, eu tenho pressa em te visitar, eu tenho pressa em te restaurar, eu tenho pressa em te levantar, eu tenho pressa em fazer de você um testemunho vivo para glorificar o nome do meu Pai. Então desce depressa, aleluia. Lá em Êxodo 4, eu já preguei sobre isso aqui há pouco tempo, quando Deus está lá tendo tete a tete lá com Moisés, Deus fala, Moisés, eu estou te chamando, o projeto já começou, e para que você entenda, Arão já está vindo ao seu caminho, ou seja, Deus tinha pressa. Então entenda que quando Deus autoriza Ezequiel a profetizar, à medida que Ezequiel profetiza, o mundo espiritual começa a responder. Deus está falando, o que está faltando para as coisas se organizarem ao seu redor é você abrir a sua boca. Quando você tiver noção da autoridade que Deus colocou na minha, na sua mão, a partir do momento que você começar a profetizar, tudo ao seu redor vai começar a tomar o lugar devido, não pela sua autoridade, mas pela autoridade que Deus está liberando sobre nós. Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. Versículo 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles os ossos, que já estavam juntos. E cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, e assopra sobre esses, para que vivam. Mas espera aí, os ossos já estavam juntos, já estavam formados. Os nervos já estavam no seu devido lugar. A
carne já tinha sido revestida, a pele já tinha cobrido, mas o texto diz que eles ainda não viviam, eles ainda eram mortos. Faltava o espírito de vida. Tinha aparência de que estava vivo, tinha o corpo perfeito, mas ainda estava morto. E daí eu lembro que recentemente o nosso pastor Miguel pregou sobre as igrejas, falando sobre a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e para todas elas ele disse: eu conheço as tuas obras, mas para uma delas ele diz, que foi para a igreja de Sardes: tens nome de que vive, mas está morto. Tem nomes de que vive, mas está. Deus está nos trazendo alerta, muito cuidado, porque tem pessoas que parecem que estão vivas, mas na verdade estão mortas. Tem pessoas que estão vivendo só de aparência. Quando o texto aponta para a pele, ele está trazendo a relevância da aparência. Aparência, porque imagina, um osso, os ossos, um esqueleto, começar a andar por aí completamente aberto. É assustador. E a gente precisa ter a pele por cima, não é verdade? A pele aponta para a aparência. E certa vez eu falei: Senhor, a minha pele está um pouco suja, a minha pele está um pouco manchada, a minha pele está um pouco ferida, a minha pele está um pouco gasta. E o Senhor me levou até Romanos 8:33, dizendo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E eu entendi que, para a glória de Deus, é Ele que me justifica, é Ele que justifica cada um de vocês. É muito importante nos preocuparmos, sim, com a nossa pele, porque o que o público vê é a nossa pele. É a forma como a gente fala, como a gente age, como a gente se comporta. Mas entenda que a pele só cobre. A pele cobre a carne aponta para vigor. E ontem mesmo o pastor Reinaldo pregou que hoje, nos últimos tempos, o que tem gerado muito cansaço são os problemas da vida. Tem feito com que as pessoas tenham perdido o vigor, e até na própria obra. Muitas pessoas começam a perder o vigor, são tantos problemas, são tanto disse-me-disse, é tanto isso, é tanto aquilo, é tanto, sabe, que acaba cansando mesmo. Mas aí, de igual modo, Deus também me trouxe um versículo, me confortando com Isaías 40:31, que diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Só que não para por aí. E os nervos? O nervo aponta para controle. Porque se eu consigo mexer aqui as minhas mãos, é porque o cérebro manda comandos através dos nervos para que eu possa enrijecê-los ou afrouxá-los e assim fazer os movimentos. E aí eu falei: Senhor, de igual modo, foi me tirado o controle. Ainda que parcialmente ou totalmente, foi me tirado o controle. Eu preciso ser restaurado, eu preciso ser renovado. Veja que tudo isso acontece comigo e com você. Muitas das vezes sujam a sua pele, muitas das vezes tiram o seu controle, muitas das vezes cansam a sua caminhada. E a parte do controle, Deus também me confortou com o Salmo 126, 1 e 2, que diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de rios e a nossa língua de cântico. Então diziam entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Era Deus devolvendo o controle a Israel. Você foi cativa, você passou por todo o período de cativeiro, mas graças a Deus aprendeu. Como eu falei, o povo de Israel ficou cativo por desobediência, e foi necessário que eles passassem por aquele período. Foi necessário que eles passassem por aquele deserto. Foi com a permissão de Deus. Mas eles aprenderam. Eles aprenderam tanto que o próprio Jeremias,
ele fala lá no livro de Jeremias 25:12, acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Ou seja, Deus já sabia até mesmo o período que iria durar o cativeiro. É Deus falando, você está passando por um deserto, esse deserto teve começo, esse deserto tem meio, não desista, porque esse deserto também tem um fim. Aleluias. E no versículo 10, para terminar, diz, e profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo, ou grandioso, ou numeroso, em algumas versões. Esse momento aqui, meus irmãos, a equipe de louvor já pode se preparar. Esse momento aqui, se você analisar nas entrelinhas, ele reflete o momento de Gênesis, da criação. Por quê? No começo, a terra era sem forma e vazia, amém? Assim como o vale. O vale estava vazio, o vale estava sem forma, haviam ossos, mas os ossos não estavam formados. Até que Deus disse, haja luz. Deus liberou o haja, e aqui no vale Deus se utilizou do profeta para de igual modo liberar a palavra, para trazer vida, para trazer forma, para trazer vigor. Só que eles ainda não estavam formados. E aí a gente vai até um pouco além. Deus vai e cria um homem com as suas mãos do barro da terra, e o homem está formadinho. Só que de igual modo como aconteceu em Ezequiel, aconteceu em Gênesis. O homem só foi completo quando soprou nele o sopro da vida. Então talvez hoje muitos de nós estejamos dizendo, Senhor, eu estou completo. Eu estou com estrutura, eu estou com os meus ossos. Senhor, eu estou completo. Eu estou com a minha carne, eu estou com o meu nervo, eu estou com a minha pele. Mas Deus está dizendo, eu ainda quero soprar sobre você o espírito de vida, que vai te restaurar, que vai te renovar, que vai revigorar, que vai te colocar de pé. O louvor pode subir. Aleluias. A igreja pode se colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no versículo 2 de Ezequiel diz assim, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, ou sobre a face do vale. Se estavam sobre a face do vale, estavam em cima, não estavam embaixo. Ou seja, eles não tinham sido enterrados. Eles estavam em cima, eles não estavam embaixo. Eu não quero trazer à memória nenhum cenário triste, mas quem de nós nunca enterrou um ente querido, não é verdade? Muitas das vezes o nosso ente querido está no hospital, a gente se segura. A gente acredita que ainda tem uma oportunidade. Só que aí, infelizmente, vem um laudo negativo, um laudo de óbito. Mas a gente se segura. Aí a gente vai para o momento ali do funeral e a gente se segura. Mas quando chega o momento de começarem a aterrar, é quando a nossa ficha cai e a gente vê, agora acabou. Só que aqui no versículo 2, a palavra está dizendo que os ossos não estavam enterrados, os ossos estavam sobre a face. Era Deus dizendo, eu ainda tenho projetos, por isso eu não deixei enterrar. Deus está falando para mim e para você, aconteça o que acontecer, eu não vou deixar te enterrarem. Aconteça o que acontecer, você pode estar seco, você pode estar sequíssimo, mas ninguém vai te enterrar, porque eu sou Deus que me utilizo daquilo que está seco, daquilo que está sequíssimo, daquilo que foi quebrado para fazer algo novo. Aleluias.